Galera do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 53, efeito da solvatação nos íons salinos. Bom, galera, essa aula não vai ser difícil, vai ser uma aula bem tranquilinha, mas a gente tem como pré-requisito as aulas de números 25, 26, 27, 31 e 36. Se vocês não dominam alguns conceitos químicos, eu aconselho vocês darem uma olhadinha nessas aulas. Bom, galera, quando a gente coloca sal e a gente dissocia ele, a gente dissocia em espécies Na+ e Cl-. Aí, a pergunta que a gente tem para vocês é: como as espécies iônicas se dissolvem? Por que elas ficam dessa maneira, Na+ e Cl-? Bom, para isso, a gente vai fazer um pequeno experimento. A gente vai colocar o sal numa panelinha e vai atiçar fogo nela. E a gente vai pôr água no sal e nós vamos ver o que acontece com essas duas situações diferentes. Vamos lá. Galera, vamos lá então. Dando continuação, tô no fogão da minha casa. Vocês veem, um fogão comum como o que vocês têm na sua casa. E eu tô com uma vasilha aqui. Aqui na minha mão eu tenho um tiquinho de sal de cozinha comum. Olha o que acontece se eu colocar um pouquinho de sal aqui nessa vasilhinha. Olha, já tá bem quente. Vocês não podem sentir o cheiro aqui, mas já tá bem quente. Então, pra vocês verem, olhem o sal. Vamos tentar dar um zoom aqui. Olha o sal que tá dentro dessa panela, né, dessa vasilhinha. E olha o sal que tá aqui na minha mão. Se vocês notarem bem, não tem diferença nenhuma, não aconteceu nada, absolutamente nada com esse sal que tá aqui dentro, olha. Nenhum molhadinho, nem nada, olha. Ele continua um sal de cozinha ainda. Agora vamos ver o que acontece com esse mesmo sal se eu adicionar ele em um copo d'água comum. Vamos lá. Então observem, pessoal, que aqui eu tenho dois copos agora, né? Esse copo que eu tô balançando aqui pra vocês é um copo com água da torneira. E esse outro copo aqui que eu tô balançando pra vocês é um copo com água destilada. E aqui eu tenho o meu sal de cozinha. Observe o que acontece quando a gente coloca o sal de cozinha dentro aqui do copo. Olha, coloquei. Vou dar uma misturadinha. E se vocês observarem, ficou um pouquinho no fundo. Misturar melhor. Se vocês observarem, é um copo com água como este outro aqui. Essa luzinha branca é apenas por causa do flash. Então, pra vocês verem, o sal, aquele mesmo sal que em altas temperaturas não dissolveu num copo com água da cozinha. Da torneira, perdão. Então olha pra vocês verem, todos os dois têm a mesma coloração, é como se fosse um copo comum. Agora vamos ver o que acontece se a gente adicionar esse mesmo sal de cozinha comum, que vocês encontram aí na sua casa. Coloquei aqui um tiquinho no copo de água destilada. Misturei. E pimba! Totalmente solúvel. Só ficou um pouquinho branco porque a água está um pouco gelada. Mas olha, qual que é a diferença que vocês veem entre um e outro? Além desse daqui tá um pouquinho mais gelado, né? Nenhuma, pessoal. Olha, é o mesmo copo. Vamos ver aqui de cima se ainda tá restando um pouco de dúvida. Ó, na dica, nesse fundo deste copo, totalmente solúvel. E esse daqui também totalmente solúvel. E são todos os dois. Esse é a água da torneira e esse é a água destilada. E assim, agora o que eu pergunto para vocês é: por que disso? Por que esse mesmo sal de cozinha que vocês estão vendo aqui, ele é tão solúvel em água, mas ele nem em altas temperaturas ele vai se dissolver no fogo? É o objetivo dessa aula. Então vamos voltar pra gente ver o porquê que isso acontece. De volta então, né, pessoal? Como a gente viu lá então, experimentalmente, quando a gente coloca o sal ao fogo, não acontece nada. Mas quando a gente coloca água, ele
imediatamente solubilizou. Por quê? Bom, entender isso, a gente tem que entender dois conceitozinhos básicos que eu vou aprofundar um pouco mais neles quando a gente começar a falar de soluções. Bom, a gente então tem que entender o que é o soluto. O soluto é aquele que vai estar contido em menor quantidade. Geralmente, né? Não é uma regra geral, mas, por exemplo, no caso do sal e da água, o sal foi o nosso soluto, e a maioria das vezes ele é sólido. Não necessariamente que ele tem que ser sólido, mas assim, quase sempre ele será sólido. Beleza? Beleza. Então vamos lá. E o solvente vai estar presente em maior quantidade. Ele vai solvatar o soluto. Então aí é que tá. Para isso daqui acontecer, isso daqui tem que ser válido. A gente tem que pôr um solvente. Aí a gente vai ter a estrutura Na+, Cl-. Se vocês observarem bem, galerinha, aqui quando a gente dissociar, a gente vai ter aquela estrutura cristalina e bonitinha que a gente viu lá na aula de número 36, né? A gente vai ter isso daqui. Dessa forma, os íons de cloro, né? De sódio, que são maior, né? Ele tem um raio atômico maior, e os íons de cloro, que é menorzinho. Como que a água, ela tem os momentos de dipolo, ela tem a nuvem eletrônica toda deslocada para o oxigênio, toda não, a maior parte dela deslocada para o oxigênio, ela então passa a ter um delta menos, enquanto o hidrogênio passa a ter um delta mais. Então a parte negativa vai ficar com a parte positiva, com os íons positivos, e a parte negativa vai ficar com os positivos, e a parte positiva vai ficar com os negativos aqui. Não é isso? Dessa maneira, então, que a gente consegue então ter os íons separados quando coloca água. Ah, mas e por que quando a gente coloca fogo, então, a gente não consegue dissociar eles? Se vocês lembrarem lá da nossa aula de número 36, quando a gente fala dos compostos cristalinos, né, a estrutura deles é muito perfeita para ser rompida dessa maneira. A água só consegue solvatar fazendo isso porque dá maior estabilidade, diminuindo a energia do sistema, que a gente já viu isso na aula de número 31. Beleza, pessoal? Então, esse é o efeito da solvatação para os íons salinos. Espero que vocês tenham gostado, façam os comentários, críticas e elogios, e estamos aí para tentar melhorar. Fiquem na sequência, que tem mais aula de funções inorgânicas chegando para vocês. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.